Tem muita gente inocente sofrendo, pelos amados. Visita também Israel, Deus. Cessa aquelas guerras lá em Israel. Tem muita gente inocente lá sofrendo, Deus. Oh, Deus amado, Deus querido. Seu Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Pai amado. Obrigado por mais um dia. Oh, glória, glória, glória. Oh, Deus amado. Meu Deus, meu Pai. Abençoe esse culto, Pai amado. Obrigado por tudo, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, eu peço. Vai trazendo gente, Pai, para a sua congregação, meu Deus, para fazer o mínimo da sua obra, meu Pai amado, Pai querido. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, obrigado. O kit de 3 calças táticas indoor chegaram para quem vive. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. O apóstolo Iago vem na próxima sexta-feira, né? E na terça também ele vai vir, na terça e na sexta, porque ele tem mais 2 ministérios, né, para cuidar. Então ele deixa os pastores itinerantes também para ajudar, amém? Vamos louvar o Senhor. Então, louvor. Vamos levantar para adorar o Senhor. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo Não tenho o que ele amou. Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Só tem que ele não me é. Eu só farei fiel. O que eu necessitei era morrer, mas ele ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, o que eu tenho em mim. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que ele amou. Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Soube que nele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu merecia morrer, mas ele me ofereceu o céu.
Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Nós não merecemos, mas pela graça de Cristo, Deus peça. Amém? Agora, por isso estou aqui, e se agora falta algo em mim, eu só não saberei, porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei, que eu vivo em Deus. Eu creio em Deus. Glória a Deus. Pastor José, me traz a Bíblia para mim, por favor. Vou ler aqui uma breve palavra enquanto o pastor. Este truque dos 3 segundos te faz memorizar o que quiser no tempo indefinido. Obrigada. Deus abençoe. Enquanto o pastor não chega, vamos ler, irmãos, aqui na palavra do Senhor. Aqui no livro do profeta Daniel, 6, versículo 1. Daniel 6, versículo 1. Vamos levantar aí, por favor, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Então, aqui no capítulo 6 de Daniel, a palavra de Deus vai dizer que tinha um rei que se chamava o rei Dário. Esse rei, ele veio depois do reinado de Nabucodonosor. E o profeta Daniel, ele foi cativo para o reino de Nabucodonosor. Mas como o profeta Daniel era um profeta que andava segundo o coração de Deus, ele então foi livre da escravidão. Ele foi nomeado a um príncipe, a um presidente aqui no reino de Nabucodonosor. Então a Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia. Por isso Deus o livrava. Então, assim como o profeta, nós devemos também levar nossos pensamentos, dobrar nossos joelhos, como o profeta Daniel fez, para que o Espírito Santo venha ter aquele cuidado. Porque quando colocamos o nosso coração, nossa vida no altar de Deus, o Salmo 91 diz que Deus envia os anjos para cuidar de vocês. Amém? Glória a Deus. Então aqui, e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Fala, espírito excelente. Aleluia. Então mesmo Daniel sobrepujou os presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituir sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei
disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, que vive para sempre, todos os presidentes do reino e príncipes e conselheiros e governantes concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém? Só teu 7. Então aqui fica bem claro, a palavra de Deus ela é bem expressiva quando se trata de um edito. E esse edito do rei Dário, podereis assentar por gentileza? Esse edito do rei Dário, ele não poderia voltar atrás. É como hoje, as leis sempre foram assim. Quando tem também uma lei estabelecida no nosso governo, ela não pode mais voltar atrás. Então, o que aconteceu aqui? Essa empresa aqui, Eles simplesmente queriam jogar Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque tinha muitas riquezas. O rei Dário, ele é um rei que tomou todo o reinado de Nabucodonosor. E o reinado de Nabucodonosor tinha muito ouro, muitas riquezas, muitas pratas, que ele roubou, saqueou outras nações, como Israel. A Bíblia diz aqui que toda a tesouraria, toda a riqueza de Israel estava nas mãos de Nabucodonosor. E agora passa para o rei Dário, que ele vem destruir o reino de Nabucodonosor e herda tudo. Então esses príncipes, eles não eram tementes a Deus. E eles não sabiam o poder que esse Deus de Daniel tinha. Então, assim é na nossa vida. Quantas pessoas marcadas pela inveja, porque não conseguem alcançar o êxito que você alcançou, e muitas pessoas também vai lançar algo contra você, pode ser uma palavra contrária, pode tramar algo contra você, mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor protege por causa da oração. Glória a Deus. Quando você ora, o Senhor abre os ouvidos para te ouvir. E Daniel orava 3 vezes por dia, e o Senhor era com Daniel. Amém? Glória a Deus. Então esses príncipes aqui, não achando nada de errado em Daniel, eles ficavam dia e noite seguindo os passos de Daniel. Tem pessoas que ficam assim, de olho em você, para achar algum erro. Mas quando o seu coração está ligado no céu, podem fazer o que for, porque o Senhor vai te livrar. Então, esses príncipes se reuniram, fizeram uma panelinha contra Daniel, só porque ele era um homem bom, um homem de Deus, e planejaram algo contra ele. E quando foram no quarto de Daniel, eles encostaram na porta e ouviam Daniel orando ao Senhor. As janelas do dormitório de Daniel ficavam voltadas para Jerusalém.
Então Daniel orava e eles ouviram que Daniel estava orando. E era proibido. Esse edito que o rei decretou era somente para os deuses deles, lá não para o Deus de Israel. Então eles foram ao rei e disse que Daniel estava orando ao Deus dele. Então mandaram chamar Daniel e trouxeram Daniel para a cova dos leões. Então eles jogaram Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque ele estava orando a Deus. Ele quebrou aquele decreto que havia assinado o rei. Mas o rei, sabendo disso, o Espírito Santo de Deus não deixou ele dormir. Ao amanhecer, logo assim, bem de madrugada, ele foi lá na cova dos leões e mandou abrir. Quando ele abriu, Daniel já estava na porta. Então ele ficou perplexo, porque Daniel é o improvável de Deus. E vocês dizem também, eu sou o improvável de Deus. E quando o rei então viu Daniel perfeito, como entrou, ele se assustou e falou: homem de Deus, o que houve? Daniel falou: veio o anjo e tampou a boca do leão. Então o rei ficou assim perplexo. Muitas vezes Deus permite acontecer isso com a gente. Eu não sei qual é a cova que você está vivendo, como Daniel também estava lá na cova. Talvez você esteja com problema emocional, sentimental ou da saúde. Talvez essa seja a sua cova, mas nesta noite o Senhor diz: eu irei adiante de vós, não temas, seja como Daniel. Oh, Deus maravilhoso, que graça o Senhor nos dá. Nós não merecemos, Senhor, nada disso. Vem de usar esse chazinho. Mas Deus é maravilhoso. Então Daniel saiu mesmo, porque o Senhor era com ele. Então o rei Dário, ele convocou a todos no seu reinado e ele assinou um documento, uma lei, que ninguém mais iria perturbar Daniel. E ele chamou a todos e convocou para adorar o Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar. E não mais o adoraram os deuses de Baal. Ele viu aquele milagre ali se materializar, se concretizar a olho nu, e muitos outros. Então ele ficou maravilhado. Muitas vezes, irmãos, Deus ele permite que aconteça coisas na nossa vida que muitas vezes a gente fala: meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que, Senhor? Mas Deus sabe. Deus diz: continua lutando, continue orando, porque Deus ele manifesta o milagre dele tudo no seu tempo, na sua hora. Deus não falha. Então o rei ele exaltou mais ainda Daniel. Ele deu mais um cargo elevado a Daniel e ele mandou pesquisar, investigar por que aqueles príncipes que trabalhavam no reinado dele queriam o mal de Daniel. Mas então ele mandou investigar e descobriu que o reino dele estava sendo saqueado por eles. Eles estavam roubando ouro. Por isso que eles
queria matar Daniel. Então o rei mandou que jogassem eles e suas famílias na cova dos leões. E a Bíblia diz que muito antes de eles entrarem na cova, os leões já estavam muito famintos. Eles estraçalharam, esmigalharam as pessoas, mulheres e crianças. Aí tem pessoas que falam, mas Deus é ruim assim. Não é, é que a Bíblia diz que Deus, Ele é justiça, amém? A Bíblia diz que Deus é justiça. E aqueles que te perseguem e tramam o seu mal, Deus faz justiça. Ele não deixa os filhos dele perecer, amém? Então não se preocupe se você está passando uma perseguição, uma calúnia, uma afronta ou algo dentro da família, mas se você tiver fé, como Raabe teve fé, falou: Senhor, salva a minha casa. Deus salvou a casa de Raabe. Por quê? A Bíblia vai dizer que Raabe era uma mulher prostituta, mas ela ouviu falar dos milagres de Jesus e o seu coração de pedra Deus transformou num novo coração de carne. E Deus salvou toda a família de Raabe também da guerra de Jericó, amém? Então é essa fé que Deus quer que nós manifestamos em nossa vida. É a fé do improvável, aonde você não vê saída, mas com os joelhos no chão e oração, o poder de Deus, Ele vem se manifestar. Deus, Ele realiza um milagre. A palavra de Deus diz que nem uma oração volta vazia para Deus. Aquilo que você pediu, Deus já colocou em sua mão, amém? Deus já colocou em suas mãos, porque Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é o sol da justiça. E aqui na vida de Daniel, a Bíblia diz que Deus, Ele multiplicou as bênçãos na vida de Daniel após essa tribulação que ele passou. E a Bíblia diz também que ele passou por isso, mas não reclamou. Ele manifestou a fé. Ele orava 3 vezes por dia. E quando foram buscar ele para jogar na cova dos leões, a Bíblia diz que ele estava fazendo o quê? Orando. A oração move montanhas, amém? A oração vai ser a chave da sua vida. Vai ser a chave, é a oração. Qual é 3 vezes por dia. Se você quiser Que essa palavra fique em seus corações. Quem entendeu, quem entende, que essa palavra poderosa fique em seus corações. Vamos cantar aqui mais um louvor. Essa oração vai abrir as portas das bênçãos da sua vida. Tudo isso de graça. Vou pedir à produção para colocar aqui o botão em alguns. Hoje eu ando, eu respirando, eu posso fazer sentir. Vamos cantar um louvor.
Vamos levantar o Mateus? Sei que tem ciúmes de mim. Sei que amas por mim. Esperando estou por eu agir. Venho de Deus só pra mim. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por eu agir. Venho de Deus só pra ele. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Aleluia, Jesus. Batiza-me com teu fogo. Batize, Senhor. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. O Espírito Santo vai tocando, Senhor. Toca, Jesus, de vida em vida, meu Deus. Vai visitando as famílias, Senhor. Vai unindo de pais aos filhos. Aleluia. Aleluia. Me esvaziar de mim, me transformar em ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transformar em ti. Os meus dias viverei a ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transformar em ti. Os meus dias viverei a ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transformar em ti. Os meus dias viverei a ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transformar em ti.
Louvado seja o nome do Senhor. Vou ver aqui mais um louvor. Quer saber quanto rendem 100 mil reais? Aqui no BTG Pactual ajudamos você a analisar de... Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando choro. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Prazer quando só estás em pé. É o meu Pai assim. Que coisa preciosa é Jesus em mim. É o inexplicável prazer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança. De te contemplar pra te dizer Aleluia, Jesus. que tua presença em meu ser. E onde te chamar e me receber é um lugar que é um lugar. Prazer de abraçar e te seguir. Prazer de te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável prazer. Só sei que quando eu estou em tua presença, cresce muito mais a esperança. De te contemplar pra te dizer
Aleluia, Jesus. Como é bom louvar, né, ao Senhor. Glória a Deus. Podereis assentar por gentileza, gente. Cantar o último louvor e a oração final. Essa mochila substitui uma mala de mão e é o terror das companhias aéreas. Eu comprei a minha na própria viagem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mas de cristal. Ruas de ouro andarei, ruas de ouro, mas de cristal. Por essas ruas de ouro andarei, ruas de ouro, mas de cristal. Tem barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Tem barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Marinheiros que navegam ao seu lado, devem ser lavados pelo sangue de Jesus. Marinheiros que navegam ao seu lado, devem ser lavados pelo sangue de Jesus. Jerusalém, que bonita é,
ruas de ouro, mas de cristal, Jerusalém, bonita é, ruas de ouro, mas de cristal. Ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mas de cristal. Por essas ruas de ouro andarei, ruas de ouro, mas de cristal. Barco que navega sobre o mar, e meu Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. E eles que navegam ao seu lado devem ser lavados pelo sangue de Jesus. Marinheiros que navegam ao seu lado devem ser lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, graças damos ao Senhor pela palavra. Vamos orar para finalizar aqui, que vai dar 9 horas já. Pastor Joseli, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pelos irmãos da noite que vieram para ouvir a Tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos usaste para falar a Tua igreja, meu Deus. Leve, Senhor, cada um em paz para casa, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, fazer um mover sobrenatural em cada família, Senhor. Transforma, salva, cura, liberta. Eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa necessita, Senhor, mas o Senhor, meu Deus, sonda os corações. Que o Senhor venha nos proporcionar, meu Pai, um final de semana abençoado na Tua presença. Que o Senhor venha, meu Deus, ouvir a oração do Teu servo. Realiza milagres, Senhor, nesta família. Salva, cura, liberta em nome de Jesus. Leva cada um em paz para a Tua casa. Graças nós te damos. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, todos digam amém. Aleluia.